Desvendando, o seu canal de conhecimento. Ismael é uma figura significativa nas escrituras sagradas, especialmente nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. Sua história está registrada principalmente no Antigo Testamento da Bíblia e no Alcorão. Ismael era o filho primogênito de Abraão e Agar, a serva de Sara, esposa de Abraão. A história de Ismael está intrinsecamente ligada à promessa divina feita a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus diz a Abraão: "Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção." Nessa declaração, Deus está falando diretamente a Abraão, prometendo torná-lo o pai de uma grande nação, abençoando-o e fazendo seu nome famoso. Essa promessa é fundamental para entender o contexto em que Abraão e Sara viviam e as circunstâncias que levaram à concepção de Ismael como uma tentativa de cumprir essa promessa divina. Abraão e Sara eram idosos quando receberam a promessa divina. A idade avançada deles tornou a promessa ainda mais extraordinária, pois a concepção natural tornou-se improvável. Além disso, Sara era estéril desde a juventude, o que agravava a situação. A incapacidade de conceber era uma fonte constante de tristeza e desafio para o casal. A espera prolongada gerou angústia e incerteza. Em alguns momentos, Abraão e Sara podem ter questionado se a promessa se cumpriria e como Deus poderia realizar o que parecia impossível. Diante da demora em conceber um filho, Sara sugeriu a Abraão que ele tomasse Agar como concubina para que pudesse ter filhos por meio dela. Abraão concordou e Agar engravidou. Na época em que Abraão viveu, por volta do 2º milênio antes de Cristo, as sociedades eram frequentemente nômades e os laços familiares e casamentos eram de extrema importância. Práticas como ter uma serva para conceber filhos eram uma resposta cultural às pressões para garantir descendência e herança. A impaciência, principalmente de Sara, em tentar cumprir a promessa divina por meios humanos, teria consequências desastrosas, resultando em conflitos entre Sara e Agar. Esses conflitos destacam as consequências adversas de decisões baseadas na impaciência e falta de confiança nos planos de Deus. A atmosfera tornou-se insuportável, a ponto de Sara ameaçar Agar de morte. Assim, sentindo-se oprimida e deslocada, Agar fugiu para o deserto em busca de alívio. No deserto, Agar se viu sozinha, enfrentando as incertezas do ambiente árido. Foi nesse momento de solidão e aflição que um anjo do Senhor apareceu a Agar. O anjo trouxe uma mensagem reconfortante e profética, revelando que o filho que Agar carregava em seu ventre seria chamado de Ismael. O anjo também profetizou sobre o futuro de Ismael, descrevendo-o como um homem selvagem, mas abençoado por Deus. Essa intervenção divina no deserto não apenas trouxe conforto a Agar, mas também conferiu um propósito significativo ao filho que ela carregava. O nome Ismael significa Deus ouviu, refletindo a resposta divina ao sofrimento e às circunstâncias de Agar. Assim, Agar retorna à casa de Abraão e tempos depois nasce Ismael. Abraão não esconde seu amor por Ismael, seu filho primogênito. Em Gênesis capítulo 17, versículo 18 é citado: "Então Abraão disse a Deus, que Ismael viva sob a tua bênção." Abraão, preocupado com o destino de Ismael e talvez ansioso para que a promessa de Deus se cumprisse através dele, pediu a Deus que abençoasse Ismael. No entanto, Deus tinha planos específicos para o cumprimento de sua promessa de uma grande nação através da linhagem de Abraão. Em resposta ao pedido de Abraão, Deus renova sua promessa e estabelece uma aliança específica com Abraão. Em Gênesis capítulo 17, versículo 19 a 21, Deus diz a Abraão: "Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará Isaque.
Estabelecerei a minha aliança com ele como aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. E quanto a Ismael, eu o ouvi. Abençoá-lo-ei e farei com que ele seja fecundo e se multiplique muito. Será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Deus reafirma sua promessa de uma grande nação através de Ismael, mas destaca que a aliança específica para a linhagem da promessa seria estabelecida através do filho que Sara daria à luz, chamado Isaque. Tempos depois, o improvável acontece. Deus, cumprindo sua promessa, revela a Abraão que Sara, apesar de sua idade avançada, conceberá e dará luz a um filho. Essa notícia é recebida inicialmente com incredulidade, tanto por Sara quanto por Abraão. Ao ouvir o anúncio, Sara, já idosa, ri internamente, pois a ideia de conceber na velhice parece absurda. Essa risada reflete uma mistura de surpresa, incredulidade e talvez um toque de resignação diante da impossibilidade aparente da situação. Deus, percebendo o riso de Sara, pergunta por que ela riu, destacando a singularidade do evento que está prestes a ocorrer. O nascimento do filho, Isaque, ocorre conforme a promessa divina. Isaque significa riso, e seu nome está diretamente ligado ao riso inicial de Sara. As consequências desse evento são profundas. Primeiramente, marca o cumprimento de uma promessa divina que parecia impossível aos olhos humanos. A incredulidade inicial de Sara é transformada em fé realizada com o nascimento de Isaque. Além disso, esse evento tem implicações nas relações familiares, especialmente na dinâmica entre Isaque, Ismael, filho de Agar, e Sara. A chegada de Isaque aumenta as tensões familiares que culminam na expulsão de Agar e Ismael, ilustrando as complexidades resultantes das escolhas humanas e do cumprimento das promessas divinas. A rejeição inicial por parte de Sara e a subsequente expulsão para o deserto deixam Ismael e Agar em uma situação difícil. A dinâmica familiar é marcada por tensões e sentimentos de abandono. Ismael, como filho rejeitado, enfrenta questões de identidade e pertencimento. No deserto, Agar e Ismael experimentam a solidão e a incerteza. A Bíblia destaca a angústia de Agar ao ver seu filho sofrendo e a luta de Ismael para se adaptar a um ambiente desfavorável. Em um determinado momento, a situação de Agar e Ismael no deserto tornou-se desesperadora. A água acabou e eles estavam enfrentando a perspectiva de morrer de sede. Em seu sofrimento, Agar coloca Ismael sob uma das árvores e se afasta, não podendo suportar ver seu filho perecer. Nesse momento crítico, Deus intervém. Um anjo do Senhor chama Agar do céu e pergunta qual é o problema. O anjo então diz a Agar para não ter medo e promete que Deus ouviu o choro de Ismael. O anjo revela que Deus providenciará uma grande nação a partir de Ismael. Deus então abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água nas proximidades. Agar vai até o poço, enche o odre com água e dá para Ismael beber. Esse poço, providenciado miraculosamente por Deus, salva a vida de Agar e Ismael no deserto. Após a intervenção divina que providenciou água no deserto, Ismael e Agar continuaram a viver no deserto de Parã. Ismael cresceu, tornou-se exímio caçador, perito em arco e flecha, e sua mãe Agar providenciou um casamento egípcio para ele. A Bíblia menciona que Ismael teve 12 filhos. Estes são considerados ancestrais de várias tribos árabes. O versículo bíblico que trata dessa fase da vida de Ismael em Gênesis cita: Deus estava com o menino enquanto ele crescia. Ele morou no deserto de Parã e tornou-se flecheiro. Sua mãe escolheu uma esposa para ele na terra do Egito. Esse período na vida de Ismael destaca sua habilidade e adaptabilidade para a vida no deserto, bem como a presença contínua da bênção de Deus sobre ele. A escolha de uma esposa egípcia, da tribo de Jurum, também ressalta as conexões culturais entre Ismael e a região circunvizinha. A Bíblia também registra o casamento do filho de Isaque, Esaú, e a filha de Ismael,
Foi, pois, Esaú à casa de Ismael e tomou por mulher, além das que já tinha, Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. O relato bíblico não oferece detalhes extensivos sobre os eventos específicos da vida adulta de Ismael. No entanto, há uma referência posterior que menciona Ismael juntamente com seu Isaque, no contexto da morte de Abraão. Gênesis capítulo 25 diz: seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, que fica diante de Manre. Foi ali que Abraão e sua mulher Sara foram sepultados. Essa passagem indica que, apesar das circunstâncias iniciais desafiadoras, Ismael e Isaque, meio-irmãos, se reuniram para sepultar seu pai Abraão. O relato bíblico menciona a morte de Ismael, mas não especifica a causa. Estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos. Ele expirou e morreu, e foi reunido ao seu povo. O termo ismaelita é utilizado para descrever os descendentes de Ismael, que se tornaram uma grande nação de acordo com a promessa divina feita a Agar e Abraão. Essa descendência é frequentemente associada a povos nômades que habitavam as regiões do deserto próximo à Península Arábica. Assim, o nome Ismael tornou-se não apenas uma designação para uma linhagem específica, mas também um nome relativamente comum e bastante citado na Bíblia. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal.